Bom dia, meninos. O Tchunus não pôde estar presente no momento, mas a gente vai dar continuidade remotamente, tá bom? Nessa aula. Só lembrando, perdão. Caneta, lápis, borracha e caderno na mão. Abram o livro de vocês na página 240, tá bom? Abram o livro de vocês na página 240. Vamos continuar a aula. Vamos continuar a aula falando sobre o sistema nervoso, tá bom? Sistema nervoso. Já iniciamos essa aula sobre o sistema nervoso, mas agora a gente vai dar continuidade. Página 240, capítulo 14. Vamos lá. Livro aberto, caderno aberto, anotações. Eu quero que vocês façam anotações, porque a atividade, no final do vídeo, tem que ser realizada e enviada para mim até hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu já falei para vocês do neurônio. O neurônio é a célula que forma o sistema nervoso, é a célula básica. Só lembrando, unidade mais básica de um ser vivo. Célula. A menor unidade de um ser vivo é a célula. Várias células formam um tecido. Vários tecidos juntos formam um órgão. Vários órgãos e tecidos juntos formam um sistema. Então, o sistema nervoso, a célula base dele é o neurônio. Então, o neurônio é essa célula esquisitona aqui, ó. Inicia aqui no corpo celular, aqui, ó. O corpo celular parecendo uma estrela mesmo, todo negociado assim, peludo. O núcleo da célula, onde é tomada todas as decisões da célula, E temos aqui um prolongamento, como se fosse um fio, parecendo um fio, né? Chamado de axônio. O axônio, ele é esse prolongamento aqui, ó, que parece um fio, tá bom? O axônio, ele conecta uma célula a outra. Através de quem? Através dos dendritos, ó. Tá vendo essas ramificações aqui, ó? São chamadas de dendrito. Um dendrito, ele conecta o outro axônio, ó. Tá vendo? Ó? Um dendrito do neurônio aqui e o axônio desse neurônio conectado a ele, ó. Tá vendo? Então, eles formam uma cadeia de fios, que é como se fosse um fio mesmo. E eles cumprem a mesma função de um fio. Eles levam eletricidade, impulso, que a gente chama de impulso nervoso. Que vocês vão ver como se prolonga lá no ensino médio. Mas eu preciso que vocês saibam que os neurônios se conectam como fios e levam o que a gente chama de impulso nervoso, que são impulsos elétricos que passam de um neurônio a outro. Tranquilo até aí? E eles estão conectados. Corpo celular, dendrito, que conecta um neurônio ao outro, e uma ramificação que sai do corpo celular, chamada de axônio. Que é essa parte aqui, ó, que parece um fio, chamada de axônio. Tranquilo? Vamos lá. Existem alguns tipos de neurônio que cumprem funções distintas, ou seja, funções diferentes. A gente tem os neurônios chamados sensitivos, que transmitem mensagem dos órgãos sensitivos, transmitem mensagem dos órgãos ao cérebro. Não só dos órgãos, mas de áreas periféricas. Por exemplo, quando você se fura, né, com a agulhinha, essa mensagem sai do seu dedinho até o seu cérebro. Ela sai através dos neurônios chamados sensitivos, tá bom? Que transmitem mensagem dos órgãos ao cérebro. Por exemplo, dor. Os neurônios motores, esses neurônios que são responsáveis pelos movimentos, eles transmitem mensagem do cérebro até os músculos. Como, por exemplo, o movimento. Então, eu pensei, fechei minha mão. Quem transmitiu? Neurônios motores, que saiu lá, a informação saiu do meu cérebro e foi até os músculos da minha mão, que fecharam os meus dedos. Tranquilo? E os mistos? São os neurônios que conectam os dois anteriores, ou seja, motores e sensitivos são conectados por neurônios mistos. Geralmente eles são responsáveis por respostas rápidas, ou seja, quando você coloca a mão no fogo, você tem a resposta rapidamente de tirar a mão do fogo. Isso quem faz é os neurônios mistos. Eles são responsáveis, por exemplo, pelo reflexo. Tranquilo? Impedem que você se mate. Brincadeira, mas os mistos eles são responsáveis por isso. Por exemplo, o reflexo. O sistema nervoso ele é dividido em 3 regiões. Eu estou fazendo 4. 3 regiões.
A primeira é o sistema nervoso central. Aqui a gente tem um exemplo. Aqui é o corpício de vocês. O cérebro, que é o órgão mais importante, o órgão que cumpre a maior parte das funções do sistema nervoso. E o sistema nervoso tem função de quê? Controlar tudo no nosso corpo. Então a gente tem o sistema nervoso central, que ele é composto por cérebro, o cérebro aqui em cima, e a medula espinhal. Tranquilo até aí? A medula espinhal. Cérebro, medula espinhal, que está dentro da coluna vertebral de vocês. Tranquilo? Esse é o sistema nervoso central. Ele tem como função controlar tudo, como a gente vai ver lá para frente. O segundo, sistema nervoso periférico. A gente falou do central, né? O cérebro, espinha e medula espinhal. Da medula espinhal e do cérebro saem ramificações. Estou vendo essas ramificações vermelho? Essas ramificações são neurônios, que a gente chama também de nervos, que saem da coluna vertebral e vão até os órgãos e periferias, ou seja, mãos, pés, barriguinha, coraçãozinho, pulmãozinho, tranquilo? São nervos que conectam os órgãos até o cérebro, tá bom? Então esses são os periféricos. Periféricos por quê? Porque estão na periferia, ou seja, braços, pernas, mãos, pés, tranquilo? Eles estão na periferia, que são esses vermelhos. Por isso, sistema nervoso periférico. E o terceiro e último é o sistema nervoso autônomo. Como o próprio nome já diz, é o sistema nervoso independente. Tranquilo? A gente vai ver mais lá para frente. O primeiro é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele tem como função controlar todas as funções do corpo. O sistema nervoso ele tem essa função. E o central, mais especificamente, tá bom? O sistema nervoso central. Ele controla todas as funções do corpo. Então tá aqui, ó, o cérebro, também chamado de encéfalo. Ele tem, ó, duas que a gente chama de dois hemisférios, né? Um lado esquerdo e um lado direito. E a gente tem a medula espinhal, que é conectada ao cérebro, tá bom? Em volta do cérebro, a gente tem o crânio, que a gente chama de crânio. O crânio, ele é uma região óssea que tem como função proteger o cérebro como impacto, né? Você bate a sua cabecinha, o que impede do seu cérebro se desfazer, se desmanchar, é justamente, principalmente, né, o crânio, mas outras coisas, a gente vai ver mais à frente, mas principalmente o crânio. Aqui está a medula espinhal. Em volta da medula espinhal está a coluna vertebral de vocês. Está vendo aqui a coluna? A coluna vertebral de vocês também é osso. E dentro da coluna vertebral está a medula espinhal. Tranquilo? A coluna vertebral tem a mesma função do cérebro, proteger contra impactos. Então vem um amiguinho, bate na costa de vocês, o que protege a medula espinhal de vocês é a coluna vertebral. Tá bom? Aqui, ó. Um corte na cabeça da mulher, né? A gente fez aqui. A gente tem um cérebro dentro. E em volta do cérebro temos 3 membranas. Essas membranas elas têm como função nutrir o cérebro de sangue, principalmente, né, alguma delas, mas também contra impacto mecânico. Primeiro a gente tem a pia mater, aqui, ó. Perdão. Primeiro a gente tem a dura mater, que é essa verde aqui, ó, que envolve tudo. A gente tem dentro da dura mater a aracnoide, que é essa em azul aqui, ó, que também é uma membrana, lembrando que são 3. E dentro da aracnoide a gente tem a pia mater, tranquilo? E envolvendo tudo isso a gente tem a caixa craniana ou o crânio, que é esse em bege aqui, ó, que envolve tudo. Essas membranas e o crânio eles têm como função proteger o cérebro e a medula espinhal contra impactos mecânicos, ou seja, porrada. Tranquilo até aí? Vamos lá. O cérebro. O cérebro ele é o órgão mais importante, o que desempenha a maior parte das funções do sistema nervoso central. Perdão, do sistema nervoso como um todo, mas do central. Ele controla as funções como pensamento, intelecto, memória, fala. Tudo isso está envolvido no cérebro. Então você aprende, você fala, você dança, você canta, você
se diverte, você sente emoções, principalmente por conta desse órgão aqui, ó, o cérebro. Tranquilo até aí? A gente tem o sistema nervoso periférico, que é a parte do sistema nervoso que conecta o sistema nervoso central aos órgãos de todo o corpo. Como eu falei para vocês, a gente tem um central aqui, ó, o cérebro e a medula espinhal. E da medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central, saem as ramificações, os nervos, os neurônios, que são chamados de periférico, em azul. Eles conectam o resto do corpo ao sistema nervoso central, tá bom? Então, o cérebro de vocês está conectado com o resto do corpo através do sistema nervoso periférico, tá bom? Então, desde uma dorzinha até a fome, até o andar, até o falar, tá bom? Tudo isso é conexão com o sistema nervoso periférico. E, inclusive, os sentidos que nós estudamos nas aulas passadas. O ouvir, o olhar, o sentir o cheiro, o sentir o tato, o sentir o gosto. Tudo isso é o sistema nervoso periférico conectado ao sistema nervoso central. Tranquilo? E o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo é a ramificação do sistema nervoso periférico, ou seja, ele faz parte do sistema nervoso periférico e ele controla todas as funções inconscientes do nosso corpo, como respiração, digestão, até mesmo reflexos, como vômito e susto. Ou seja, o que você não controla, quem controla é o sistema nervoso autônomo. Autônomo por quê? Porque ele tem autonomia própria, ele tem vontade própria, ele faz as coisas por ele mesmo. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Desde o coração de vocês batendo, vocês não controlam o batimento cardíaco do coração de vocês, né? O coração de vocês está batendo. Eles não podem parar, como a gente viu lá em sistema muscular. Sistema não, perdão, tecido muscular. O que acontece? O sistema nervoso de vocês, ele dá autonomia ao sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico, ele controla por si só o batimento cardíaco de vocês, tá tudo bem? A mesma coisa é a digestão. A gente viu lá em tecido muscular que no estômago, no trato digestivo como quase todo, né, tem a presença de músculo liso. E o músculo liso, ele é contração involuntária, ou seja, você não controla a contração dele, não controla o movimento. Então você mastiga e engole o bolo fecal. A massa fecal, ela vai desde a sua boca até o seu ânus sendo empurrada. Empurrada por quem? Pelo músculo liso. E o músculo liso está sendo controlado por quem? Pelo sistema nervoso autônomo. Tranquilo? Então, tudo que vocês não controlam no corpo de vocês é o sistema nervoso autônomo. Bom? A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham anotado, tenham prestado bastante atenção. Estejam atentos, muito atentos a ao grupo, perdão, tá vendo algumas coisas aqui. Ao grupo, eu vou informar vocês, eu vou falar para vocês essa atividade, tá bom? Deixa eu ajeitar ela aqui, que ela tá meio... Só um instante. Eu vou mandar para você essa atividade. Realizem essa atividade, façam essa atividade, tirem print, escrevam. Mas eu quero escrita no caderno. Escrita no caderno, resposta, pergunta e resposta, tá bom? Para hoje, mandar lá no grupo até determinado horário. Eu vou falar para vocês o horário lá, bom? Vou abrir o grupo para vocês mandarem, vocês mandem, tá? A aula por aqui fica por hoje.
E a aula fica lá no grupo ainda, tá bom? Lá no grupo ainda. Peraí. Lá no grupo ainda, tá? Até lá.